Legal, antes da gente enviar os nossos arquivos para um servidor, né? Outra coisa que a gente tem que se preocupar é com relação à performance, tá? A gente meio que já tá dando uma preocupadinha com isso desde o início do projeto, eu já tô tomando conta de certas coisas, mas no final das contas a gente ainda não fez muita coisa pensando em performance, tá? E a gente vai fazer agora. Eu vou usar os critérios do Google de performance porque ele tem um material muito bom e também porque ele é o maior buscador de sites aí na internet hoje, e performance serve também para isso, serve também para indexar melhor os nossos sites nas buscas do Google, né? Mas primariamente, tá? A performance serve para o nosso usuário, para a gente dar uma boa experiência de uso para esse usuário. Afinal de contas, um site lento é horrível, né? E, além disso, outras coisas que influenciam na performance do nosso site, ou melhor dizendo, outras coisas em que o nosso site não ser performático, ou ele ser pesado, digamos assim, influencia, digamos assim, se o nosso usuário estiver acessando via 3G, por exemplo, estiver acessando no smartphone dele, ou se o nosso usuário tiver um pacote de dados que tem poucos dados disponíveis, tal. Se a gente deixar o nosso site pesado, quando eu digo pesado é com muitos kbytes, e isso faz o site ficar lento também. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo o nosso usuário utilizar mais kbytes do plano de dados dele, por exemplo, ou da velocidade dele de internet, né, para abrir o nosso site, tá? Então, se ele tiver numa velocidade lenta, tipo uma 3G, ele vai demorar muito mais para abrir do que se esse site tivesse otimizado. Bom, acho que você pegou aí, você sacou a importância disso, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses critérios do Google e também no que ele dá pra gente de dicas, né, de como fazer as coisas certas, tá? Beleza. A primeira coisa aqui é o seguinte, olha só. Ele tem aqui esse page developers.google.com/speed, tá? E essa página aqui, ela mostra logo de cara aqui as ferramentas do Google para a gente medir a velocidade do nosso site. Então esse aqui mede o nosso site no browser, tá? E esse aqui eu não conheço muito bem, aparentemente ele mede a velocidade no servidor, tá? Do server Apache ou do server Nginx, tá? Mas esse aqui é o que eu tive mais contato até hoje. E como o nosso site está rodando local, no nosso servidor local, a gente não tem como colocar ele no PageSpeed Insights, tá? Mas se a gente colocar aqui, sei lá, eu cliquei aqui para abrir a ferramenta, tá? Se a gente colocar aqui, então, eu tinha testado aqui para ver se dá certo, por isso que ele está sugerindo aqui, eu já vi que não dá, tá? Mas se a gente colocar aqui, por exemplo, vamos colocar o próprio google.com, tá? E pedir para analisar, ele vai dar um monte de relatórios para a gente do que deve ser otimizado ou não. Ó, ele dá uma nota, tá? E aí ele fala que algumas coisas podem ser melhoradas no próprio site deles, tá? Então ele está falando, ó, reduzir tipos de arquivos de third party, de terceiros, digamos assim, tá? Então, assim, esse PageSpeed Insights aqui, ele é bem rigoroso, bem criterioso, e nem o próprio Google atingiu 100, ele atingiu 90, tá vendo? Então, beleza, vou voltar lá, porque o que interessa pra gente aqui, ó, no developers.google.com/speed, na verdade, esse read docs aqui, tá? Aqui nesse read docs, se o seu tiver em inglês, você pode vir aqui, ó, clicar aqui e escolher português Brasil, beleza? Ele dá uma visão geral aqui pra gente sobre o que o PageSpeed Insights leva em consideração, sobre as métricas e tudo mais, tá? Rápido, lento, médio, tal. Tem um monte de explicações aqui nessa visão geral. Aí ele tem primeiros passos, que é tipo assim, o que você deve fazer, tal, para otimizar o seu site. Tá vendo que nem tudo tá traduzido? Então, também é meio estranho aqui, parece que não está pronta a página, mas está pronta, enfim. Mas o que interessa aqui pra gente, na verdade, que eu queria te mostrar, é aqui, ó, a gente vem aqui em referência, tá? E aqui em referência, a gente vai em regras, tá? Se você quiser dar uma olhada depois com mais calma nesses outros tópicos, também é bastante interessante. Confesso que eu vi isso aqui há algum tempo atrás, a página nem era assim, eles deram uma reformulada no layout, e talvez quando você esteja assistindo isso aqui, talvez eles tenham mudado de novo o layout, tá? Mas enfim, o que interessa aqui pra gente são esses itens aqui dos regras, tá?
das regras. Evite redirecionamentos. E aí, se você clica aqui, ele te dá um monte de explicações do porquê e como resolver esse problema, tá? Ativar compactação. Isso aqui é com relação ao servidor. Ele fala da compactação do tipo gzip, tá? Para fazer o servidor responder mais rápido, por exemplo, beleza? O que vai interessar aqui para a gente nesse momento e aqui dentro do escopo do nosso curso é o seguinte, ó. Otimizar imagens, otimizar entrega de CSS e também de JavaScript, HTML e tal. E basicamente é isso, HTML, CSS, JavaScript e imagens, que é basicamente o resumo do que tem no nosso projeto, do nosso site, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer então é a otimização de imagens, tá? A gente vai otimizar as imagens e aqui, se a gente clicar aqui, o Google também dá um monte de explicações de como isso influencia, tá? E é isso que a gente vai fazer então a partir da próxima aula.